sendo feito, né, para que essas pessoas saiam. A quantidade de negros também é importante observar. Qual é o padrão feminino, qual é a figura do feminino disposto também no Big Brother, qual também uma cultura branca ali já instaurada através das músicas, tal, nas festas, do próprio Big Brother. Então, existe a questão da branquitude suplantando qualquer outra alternativa possível, né? E essas representações estão, sim, num padrão estético e através de cores, né? Que a gente vai ver que isso também se reflete nas produções fílmicas também. E como é que nós temos, uma vez tendo contato com essas produções, nós não estamos imunes a elas. Ao contrário, nós somos objetos também nessa relação ao assistir qualquer filme que evidencie e até afirme essas posições, né, de representação. Não sei, vamos pensar aqui ter uma ideia assim, na sociedade moderna ocidental existe uma diferença do que nós significamos as cores mais claras das cores mais escuras, né? As escuras estão sempre associadas ao sujo, né? Aquele que dá medo, que traz a morte, o luto, né? Enquanto, por outro lado, as cores claras, elas, na verdade, têm um outro significado, oposto, né? Isso. Pô, olha isso. Enfim, e muitas vezes também, quando o negro ele aparece na televisão, ou em qualquer... o gay também, isso acontece com as minorias, ele não está sendo representado como a realidade, ele é estereotipado, né? Sei lá. A gente pode ver pelos gays. Não é aquilo que a gente vê na questão. Que eu tenho pessoas que passam que são isso. Eu não vou passar da forma. É aquela história de sempre, por exemplo, nas novelas, tal, que o negro está sempre associado ao trabalho, trabalha muito, a morar na periferia. Ele sempre estereótipo como se fosse o pior. O gay ele sempre tem que ser aquele tipo ali, formar tipo de pessoa. Na primeira vez o branco, como se fosse negros também gay e tal. O gay sempre tem que gostar de moda, tem que sempre. Ou então cantar que é estereotipar, sendo que é tipo imitar a mulher mesmo. Porque tem. Exatamente. Porque assim, na maioria dos casos que eu conheço pessoas gay, é homem tranquilo, homem que gosta de sexo. E na televisão não, ele é representado como aquele cara que fala fino, que tem que andar rebolando, como se fosse uma mulher. Também temos alguns temas sim, mas não é o que na verdade se retrata na sociedade. Ficam padronizando. Isso. Exatamente, esses padrões, na verdade, eles não são produtos de uma espontaneidade social, né? Existe todo um processo de construção dessas representações, desses padrões. A gente vai ver que, sei lá, acho que eu vou dizer isso, acho que eu vou conseguir falar, vou, compartilhar isso com vocês. E na verdade tem uma intenção muito clara de você antagonizar os opostos. Por exemplo, o preto e o branco. Existe uma intenção por trás disso. Existe uma intenção muito clara também de diferenciar os papéis sociais da mulher e do homem. Acho que a gente vai dar uma trabalhada. Acho que vamos tentar dar essa inventada, então. Você coloquei. Tá pago. É rapidinho mesmo. Então, eu coloquei como um desses produtos, aliás, desses valores morais que são representados na ideologia dominante, que é o machismo e o racismo. E eles têm um processo de construção que está muito ligado ao político ideológico, mas também tem a sua origem na questão material, econômica. Existe uma luta de classe, existe um recorte aí interessante que a gente pode justificar, né? Não sei se justificar é a palavra certa, mas explicar. O
machismo, tem um autor marxista, Engels, né, que ele diz que o que caracteriza o capitalismo, a gente trabalhando, a professora Alice trabalhou agora, né, o projeto neoliberal, então acho que a gente já está até mais, nós vamos conseguir entender isso melhor juntos. Né? Ele fala que a sociedade capitalista moderna ela se caracteriza pelo machismo, pelo patriarcado. Isso. Oi? Moderno? Moderna que eu digo nessa conjuntura, nesse modelo de sociedade, de acumulação do capital, que se inicia justamente na apropriação da riqueza pelo homem. Antes, esse autor, Engels, na verdade, ele vai estudar algumas sociedades modernas, ocidentais, ele vai observar que a riqueza era uma propriedade feminina e que ela se passava da mãe para a filha, até que uma vez, para a acumulação do capital, o homem se apropria das terras. E daí se inicia todo um processo que hoje nós vamos conhecer como patriarcado. Então, assim, ele foi constituído com uma justificação econômica, material. Né? E hoje tem bases muito fortes, assim, e que é preciso, é necessário ser desconstruído. Então, do mesmo modo que foi construído, a gente tem que lutar para esses valores morais serem desconstruídos. E o racismo também não foge. Porque se a gente for seguir a mesma lógica do pensamento de Engels, a gente vai observar que, então, o capitalismo global ele é marcado pelo racismo, quando se inicia, por exemplo, as grandes navegações, que aí faz dos africanos uma mão de obra escrava. E que, para isso, precisaria de uma justificação até religiosa para sustentar, para legitimar o racismo. Né? E como é que a gente vai pensar em como desconstruir o racismo, né? Mas aí a gente vai precisar conhecer essa construção. Né? Então, deixa eu voltar aqui, sou meio caótico. Então, assim, a gente conseguiu aqui dar uma olhada entendendo que a nossa sociedade moderna ela é marcada por esses antagonismos, né? E que existe uma representação subjetiva, né? Que nós assimilamos quando nós estamos em contato com algumas com alguns elementos que representam, por exemplo, as cores. Isso é fundamental. O preto, o branco, as cores mais escuras, as mais claras, e alguns padrões morais também, que é a monogamia. Enfim, isso tudo está dentro de uma... Na verdade, são elementos que fazem parte de um conjunto de uma ideologia. E assim, o sociólogo comprometido com uma sociedade mais justa, um sociólogo, tem um caráter progressista no seu fazer sociológico, ele vai chamar essa ideologia de uma ideologia dominante, porque durante esse processo ela se hegemonizou em detrimento das outras. Eu fiquei pensando assim, numa outra maneira, como institucionalmente o Estado ele dá suporte para reafirmar essas coisas. Eu pensei num presídio, por exemplo. Qual o perfil da população carcerária do presídio? São negros, pobres, e assim, eu fiquei pasmo quando eu descobri que dentro do perfil da população carcerária existe uma boa porcentagem de trabalhadores também. Então, assim, o Estado faz um recorte e não é só, o presídio não é só para abrigar delinquentes, não. São os juízos de valor que eu estou fazendo. Não está querendo ali o que a sociedade julga errados, né? Na verdade, o presídio é para determinar qual o perfil das pessoas não bem vistas no mundo econômico e social que nós vivemos. Por exemplo,
negro favelado, o trabalhador mais precarizado. Né? Então, a gente pode entender o presídio como uma representação ideológica dessa ideologia dominante. Né? Pretende jogar essa informação. As coisas são muito claras, né? Não é só o machismo, o racismo, também tem ali uma questão econômica. Você ser pobre numa sociedade como a nossa é também uma questão, porque todas as representações que alertam, que identificam o trabalhador, a trabalhadora, elas são de modo a manifestar uma imagem precarizada, como uma coisa errada, como uma coisa vista como negativo, né? Assim, é bom vocês falarem também, porque aí eu consigo ter dimensão do quanto que eu estou sendo claro. Eu estou achando que eu estou me confundindo. Não, está demorou. Pô, demorou. Aí, os valores morais da ideologia hegemônica são transmitidos através de linguagens verbais e não verbais. Existem informações que a gente tem contato com elas que a gente precisa ouvir ou dialogar com alguém para absorver, né? Apenas a gente em contato com algumas figuras, imagens, sons, expressões, a gente consegue entender qual a informação que está sendo lançada. Por exemplo, eu vou dar assim, um exemplo do meu cotidiano. Eu vou dar uma pessoa vou falar um pouquinho do que eu passei em Niterói. Nem foi muita coisa não, mas estava sentado, fumando um cigarro e lendo um livro numa praça, até que a polícia, sim, era um lugar nobre de Niterói, né? E a polícia me parou, assim, o único carro, eu estava ali de bobeira, tranquilo na minha, enquanto haviam outras pessoas também, só que eram brancos e visivelmente playboy. Com outro juízo de valor, mas tá certo. Deixa eu achar outra expressão aqui. De linguagem a gente entende. Mas é importante, tá vendo? Me alertar. Porque aí isso me dá a dimensão do quanto você está entendendo. Né? Também. Pessoas com rendas visivelmente elevadas. Sim, exatamente. Repete. Pessoas visivelmente com rendas social elevadas. Exatamente, é isso. Sinais, né? Fazer sinais sociais. E eu fui parado. Então, assim, lógico que aquilo ali foi muito simbólico para mim, porque com certeza eu não fui parado porque estava lendo um livro na praça. Sim, porque você é negro, estava fumando cigarro, estava num lugar. Não, fumar cigarro. Mas o que eles estão falando? Oi? Da onde eu era, o que eu estava fazendo ali? Eu tô aqui, sabe? Aí você respondeu. Não, mas aí foi sim senhor e não senhor, né? Nesse momento eu dei uma pelegada. Aí saíram. Aconteceu isso, um caso com um amigo meu. Ele é alto, assim, ele é aquele negão, sabe? Carro muito preto. Sim. E estava ele e mais dois amigos dele, negros também, dentro de um carro. Só que tinha um amigo dele que era branco, a polícia parou o carro. E ele estava dirigindo, ele era preto, um amigo preto e um amigo branco. Só que os três eram formados, graduados de faculdade e tal. E aí a polícia revistou os dois negros, mas não mexeu no amigo branco. Tipo assim, o carro estava sendo roubado, eles estavam com drogas e tal, mas o amigo branco dele, tipo, eles nem ligaram, eles literalmente deixaram de lado. E aí você vê literalmente o preconceito, o racismo, ele é presente neste momento. Sim. De uma forma muito selvagem até, porque eles não disfarçam, né? Eles querem que você perceba que eles estão notando e disparando porque estão nisso. E é uma coisa assim que é muito forte, infelizmente, hoje em dia ainda. Porque assim, existe um processo de naturalização dessas coisas, né? E assim, a gente também não está imune a isso. A gente tem que entender que nós nascemos numa sociedade preconceituosa, que já está determinado esses valores. Mas é importante dizer que não está dado.
esses valores aqui. Quando você diz naturalizado, você quer dizer que a gente já, como se a pessoa já desse como se fosse algo natural, já acontecer algo Sim, normal. é um processo. Está em construção e está em desconstrução também. E que se vê muito inteiramente. Oi? E que se vê muito inteiramente. Todo mundo pode relatar alguma coisa assim. Exatamente. Exatamente. Esse processo de construção que ele fala da naturalização, por exemplo, você vê muito mais notícias do ciclista que foi esfaqueado na lagoa. Por que esse assassinato sai no jornal durante 2 dias e tem menção do prefeito e tem alguma coisa dos assassinatos que ocorrem em determinada área geográfica, né, que também traz em si um recorte de classe? Por que eles não são falados diariamente? É a naturalização de que naquela área é uma área violenta ou que as pessoas são violentas, né? Naturalmente violentas. Toda essa ideia é uma construção, é a naturalização disso. A mídia tem um papel importante nisso, né? A mídia tem um autor que, aliás, eu tirei muita coisa dessa aula dele, que é bacana. Ele vai falar da nova gestão nos Estados Unidos de gerenciar. Nova gestão de gerenciar é uma redundância, mas eu não lembro exatamente o título. De gerenciar a criminalidade nos Estados Unidos. Ele falou que é fundamental, a mídia tem um papel principal assim, né, nessa dinâmica, né, que é de reforçar, através de seus discursos, essa violência contra o trabalhador, contra o negro. Assim, por exemplo, ela não vai fazer questão de esconder que a polícia ela subiu ao morro e matou tantas pessoas. Ela vai ao contrário disso, ela vai divulgar, promover, vai promover, publicizar mais, dizer, olha como a nossa polícia está trabalhando. Trabalhando para quem? E essas pessoas, elas sempre estão armadas, sempre estão com uma arma, sempre estão com uma atitude suspeita, nunca é um trabalhador nem nada, eles sempre sobem no morro para matar bandidos, sempre é um bandido, sempre armado, sempre negro. É mole para esses caras forjarem. Então, sim. Eu vou dar uma acelerada. A gente tem que lembrar do que a gente está trabalhando em cima do currículo de vocês, que é sobre a gente tenta passar isso para vocês terem uma crítica e conseguir perceber, né, nos meios de comunicação o que eles estão realmente promovendo, que hegemonia que é essa, que tipo de ideologia que eles querem transmitir para vocês. É só na versão da TV você perceber que ela existe, está tensionado por um lado, né, que é hegemônico, né, de poder, e para vocês tentarem verificar isso, conseguirem perceber esse tipo de discurso, né. Então, a gente está trabalhando a questão da educação, né. A própria escola é um instrumento do Estado, né, para conformar vocês de algo que está posto pela sociedade. Igual a ideia de naturalizar. Esse é um instrumento de naturalização do preconceito, de que você é negro, você é pobre, você vai passar por situações que o cara rico e branco não vai passar nunca. O Iago está trazendo isso, né, planejou essa aula, né, para vocês. Não, eu ia falar que em cima disso, é uma coisa interessante que eu estava lendo um texto que até uma professora passou sobre a questão de como lidar essa comunidade na educação infantil, de como, né, desde cedo, o trabalho dentro da própria escola como algo de generalizar o humanismo na criança. E que era, estava até falando que era, o importante era que os professores trabalhassem para ensinar essa cultura, e principalmente a cultura afro-brasileira dentro do país, agora as que estão inseridas. E que muitas vezes os professores sabem dessa necessidade, sabem desse papel, mas se torna invisível. Porque exatamente não tem essa formação contínua, como é importante começar desde cedo, para que se amanhã desconstrua talvez esse conceito. Sim. Essa aí, comentário. Não, ele tá somando, cara. Só que assim, eu tô preocupado com a hora, porque o processo aqui é muito lento aqui, e eu tenho que passar um vídeo para vocês, então vou dar uma acelerada rapidinho. Então, isso aqui é uma música daquele episódio, de um
episódio da Pequena Sereia. Sim. E como é que eles conseguem trabalhar isso na criança, né? Como é que é o padrão, como a figura do feminino, como é que é trabalhado, né? Oi. Adoro Pequena Sereia, caralho. Sobre a figura feminina, já viu aquele filme Enrolados? Eu nunca vi aquele filme não, mas eu parei pra ver porque tinha uma crítica sobre esse filme na internet e tive que ver. Cara, é muito machista aquele filme. Tipo, Todos da Disney, cara. a menina não pode sair. Vou dar um beijo na menina que tá dormindo e vou salvar ela da bela dormir, eu vou salvar ela. Escrever esse sono eterno. Mas tipo Pô, assim, deixa a menina mas esse dormir, filme, cara. a Museu deve esse filme é agora, do ano passado. Tipo assim, esse filme é totalmente recente. É abuso sexual, pô, a pessoa tá dormindo. Os homens, ela fala, os monstros, Mas tem conto de fala, gente. Mais a Branca de Neve. eu acho que eles Valente. assim, mas se já voltaram mais pra questão da liberdade, mas não, eles estavam trabalhando literalmente. Eu não vou saber a história deles. É porque ela tem o poder de ela tem o poder, entendeu? Por isso que eu gostei. Não, mas é. Eu não quero boicotar a fala não, até porque a gente vai ter 50 minutos de debate aqui pra gente até esmiuçar melhor. Eu só tô querendo introduzir a gente pra assistir o episódio, falou? Mas assim, não quero boicotar mesmo, né? Porque é uma posição muito constrangedora de dizer, gente, vamos continuar. Então, a Ariel, que é a personagem principal, que possui cores vibrantes, claras, né? Ela diz, mas sem minha voz como posso? Ela querendo o príncipe Eric, né? Aí ela Ai, fica ela mudou a constava. voz, mano. Constava com a bruxa. E ela não sabe como ela vai conquistá-lo. Alguma coisa assim. Ou a música. É. Daí a Úrsula, que é uma mulher que é bruxa do mal e está representada nas cores mais escuras, com um padrão de corpo estético diferente da Ariel. E isso está sendo trabalhado e a gente vai ter que fazer uma leitura crítica disso quando a gente começar a assistir o episódio. Aí a Úrsula diz, terá sua aparência, seu belo rosto e não subestime a importância da linguagem do corpo. Aí começa a música, né? O homem abomina tagarelas, garota caladinha ele adora. Se a mulher ficar falando o dia inteiro contando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Não acredito que o Vince quando era criança. Aí eu vou esperar ela vai explorar, mas eu não tinha ela. Aí a gente deveria ficar dando Deixa eu dar uma continuada aqui pra gente. Não vai querer jogar a conversa fora. Que os homens fazem de tudo para evitar. Sabe quem é a mais querida? Aí volta a cantar, né? Não, volta não. É a garota retraída. E só as bem quietinhas vão casar. Aí o perfil, que é o da princesa. As cores vibrantes e tal. Cabelo lisado. Exatamente. Só tem valente cabelo cacheado. Só gosto de valente, cara rebelde, cabelo cacheado. Então, no desenho vocês vão entender que o pai, o Tritão, ele é muito mais enorme que ela e tal. E todos os problemas que acontecem, aí já está tratando do machismo, né? Todos os problemas que acontecem é por causa da desobediência de Ariel ao pai, que é um homem forte e tal. Engraçado que Ariel, apesar de ter 16 anos no... Então, ela tem 16 anos no desenho, né? Ela é enorme. Mas não é criança, e ainda assim a diferença do corpo é muito enorme, está evidente isso, vou mostrar. É lindo, branco. Está representando isso, né? Príncipe. Exatamente. Eu não me sinto representado nisso, por exemplo. E nem a gente aqui Meu filho. Eu já sei, tenta reparar a mudança do cenário, as cores, para tratar do jacaré. Ela
episódios que vocês vão assistir, eles dois começam a falar, nós vimos de um lugar sujo, de um rio, de não sei o que, por isso que nós somos ladrões aqui do mar. Só para lembrar que também nessa imagem é um casal de crocodilo. E quem é o líder, né, da dupla é uma mulher. Então eles colocam como algo negativo o papel da mulher. Quer dizer que vai dar ruim se a mulher assumir o controle? Cachorro, deixa eu falar também. Não, a gente vê essas coisas. Eles parecem. Eu só peguei essa imagem porque eles parecem ser Do mal. pela cara. Mas eles eu não são, entendi porque as cores aqui estão bem. É negligencia isso aqui. Olha a luz. Malvada. E ó, vai ser aquela bicha do Hércules. Parece uma Será que é do Hércules? Essa é mesmo? São três. Eu botei na imagem do Google. Não é essa. É do Hércules, veste cabelo azul. São três, mas uma coisa baixinha. As irmãs vestindo. Gente, eu mudei rapidinho e aqui a gente vai finalizar a apresentação de slide para a gente começar a debater depois de ter assistido o episódio. Ó, do mesmo modo em que esses valores foram construídos, devem ser desconstruídos. Existe um processo também de desconstrução desses valores, que é importante nesse espaço escolar a gente estar exercendo esse tipo de educação. Uma educação que tem um olhar crítico para esses valores e que não só absorve e aceita, entendeu? Vamos passar então para o episódio. Esqueci de trazer isso pra ensinar. Eu vou dentro da bota. Gente, eu nunca vi isso. Você nunca viu Criança Sereia? Não. Eu gostava. A única encontro que eu conheço. Eu tinha viado, eu fingi que era
Já esqueceu que estamos de saída. Deixa eu entrar. Nós já devíamos ter saído para o Parque das Marés. Desculpe, Sebastião. Eu estava explorando e perdi a noção do tempo. Talvez o lado nos divertimos tanto. Só me diga se já está pronta. Por favor, coopera. Só acho que sim. Graças a Deus. Pensei em ver conseguir que vocês... Como que fez isso? Este pente aqui é meu. Acabei de achá-lo. E eu te perdeu. Poxa, não importa que tenha um pente. O que importa é a gente ir embora. Ela vive tirando as minhas coisas. O que é que ia querer? O que quer dizer com isso? E o que você acha? Está tudo perfeito. A corte inteira está para sair do palácio sem escolta. Olha, qualquer escolha marinha malvada pode se arrastar lá pra dentro e levar o tesouro real. Não podemos, querida. Por que você precisa de um dente? Sem dúvida, está vivendo uma dessas suas todas aventuras. Minhas aventuras não são todas. Claro que são. E este dente é meu. Meu. Papai? Oi, Majestade. Está pronto para ir ao Parque das Marés? Oi, Patinho. Ai, é o tiro. Não tirou. Já chega! Isso é maneira de depois serem os princesas se encontrarem. Com toda certeza, não. Eu já avisei a última vez. Mais uma discussão e vocês dois ficariam de castigo. Então não podemos ir ao parque de diversões? Não, Majestade, não faça isso. Está feito. Majestade, elas não vão mais discutir. A culpa é toda sua. Não. É sim. Não é não. É sim. Eu nunca mais vou falar com você, Ariel. Pode dar. Pra ver? Igual. Mas você já não devia estar a caminho do parque nessa hora? A gente não podia ir sem se despedir de você, Ariel. Eu não fiquei triste. Todos voltamos, vamos contar tudo com detalhes. Vamos dar no carro.